Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos tratar sobre mídias digitais. A gente convidou o Ricardo Oliveira, ele é um cinéfilo fascinado por narrativas transmediáticas e também pesquisador acadêmico, fez mestrado em culturas midiáticas audiovisuais na UFPB, Universidade Federal da Paraíba, estudando convergência de mídias. Ministrou palestras e workshops nas principais faculdades de comunicação do Estado, UFPB, IESP, ASPER e I10. Já participou do planejamento e execução de campanhas de marketing na web para a 13ª FENARTE, né, Universidade Metodista de São Paulo, e também a editora Mundo Cristão. Realizou o primeiro workshop de mídias sociais em João Pessoa e com sucesso de público, né, o evento foi prestigiado por coordenadores de web de grandes portais da cidade, como Paraíba 1 e Portal Correio. Ele está aqui para falar de tudo isso e muito mais. Ricardo, já foi para falar sobre a tua bagagem, né? Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bom? Estar aqui. Rapaz, eu disse no início aí, um certo palavrão foi transmediáticas. O que é que vem a ser isso, Ricardo? Pois é, as narrativas transmediáticas são uma nova possibilidade que quem trabalha com mídias digitais tem percebido, que engloba uma coisa já um pouco antiga, mas que com as mídias digitais tem tomado novos rumos, né? Quem assistiu Star Wars nos anos 70, nos anos 80, lembra lá que o George Lucas contou aquela história, por exemplo, dos Jedi, enfim, que estavam lá aquelas guerras intergalácticas, só que ao longo dos anos ele foi investindo na narrativa da história. Então ele pegou aquele universo e continuou aquela história de outras formas. Então ele continuou a história em desenhos animados, ele continua a história com livros, com histórias em quadrinhos, com bonecos para as crianças colecionarem e assim por diante. Então, a história vai se ampliando para outras mídias. Quer dizer, por isso que ela é transmediática, ela vai passeando por outras mídias de uma forma que a história nunca acaba. Porque se depender do fã, que é fã de verdade, que gosta daquilo, ele não vai nunca perder o embalo, né, perder a curiosidade que ele tem pela história que ele ama. Então, a narrativa transmídia, ela passa a ser também uma estratégia de negócio. A partir do momento que eu quero fazer com que uma boa história, ela se perpetue, ela dure longo prazo e ela ganhe mais possibilidades de negócio, além de só uma mídia, ou seja, vou lançar uma novela, quer dizer, eu posso lançar um game sobre a novela, eu posso lançar uma história em quadrinhos sobre a novela. E tem mais, assim você tem 3D também, né? Pois é, além de variedades do suporte também, né? Como a gente pode classificar as mídias digitais que são usadas hoje em todo o mundo? As mídias digitais, elas têm passado por uma transformação que é constante, a gente não consegue muitas vezes nem acompanhar, é muita novidade, é muita coisa acontecendo a todo instante, né? Até porque é um mercado também muito faminto por negócios, por novos negócios, mas o que acontece é que ela já tem abarcado mais disciplinas. Então, quando a gente fala de mídias digitais, a gente já está falando hoje de muita coisa. A gente está falando já de entender desenvolvimento, ou seja, para o pessoal que trabalha com computação, desenvolvimento de sistemas, para a internet ou plataformas. A gente está falando de comunicação, então a gente fala de jornalistas, fala de publicitários repensando seus negócios. A gente fala do pessoal que produz para rádio, para TV, repensando também agora ter que pensar TV web, formatos de linguagem para esses canais. Quer dizer, quem trabalhou com rádio está tendo que aprender agora o que é podcast, para saber como é que faz programetes no formato de rádio para a internet. Então, tudo isso vai trazendo novas nomenclaturas, como redes sociais, mídias sociais, convergência de mídias, foram algumas coisas que você falou também no começo. E esse mercado tem crescido muito, tem sido um avanço muito rápido e que tem gerado carência até de profissionais mesmo. De você, quem está trabalhando hoje em certos segmentos, de repente descobrir que tem novas possibilidades nessas áreas. Né? É verdade. Eu estava aqui lembrando de um companheiro nosso, trabalhei com ele no sistema Arapuã, o Antônio Malvino, e nessa mudança da mídia, do máquina de datilografia para o computador, né, a gente tirou dele a máquina, guardou no canto lá da empresa, ele foi lá, pegou a máquina, trouxe de volta. A gente pegou novamente, levou para lá, para outro canto, e ele foi e pegou. Mas depois ele se conscientizou, porque o futuro era realmente, naquele tempo, que é hoje a internet. Até cansa menos os dedos, né? Exatamente. E hoje ele faz no computador, arquiva, né? Quer dizer, é coisa que mudou assim de uma hora para outra, muito rápido. Essas transições, elas são, muitas vezes elas são difíceis, elas não são transições fáceis para todo mundo.
sempre é bem mais fácil para quem já nasce no meio da mudança, ou seja, o que a gente chamou por um tempo de nativos digitais, né? Pessoas que nasceram ali nos anos 90, no final dos anos 80, que já nasceram com videogame em casa, já nasceram com videocassete. Né? Pois é, nasceram com essas possibilidades. E aí tem gente muito mais nova que já nasceu com computador, com internet em casa, e tem gente já nascendo com tablets. Então, cada um vai se dando melhor com essas novas tecnologias, mas para quem veio de gerações anteriores, quer dizer, quem nasceu nos anos 50, 60, 70, muitas vezes é uma transição, não é uma transição fácil, é uma transição que exige atenção, exige dedicação mesmo de você aprender sobre esses novos formatos, porque até tem a ver com físico mesmo. Eu lembro que você estava falando esse caso do seu colega que mudou da máquina de escrever para o teclado, e uma coisa que eu vejo muito é que quem fez essa transição costuma digitar só com os 2 indicadores e não usando todos os dedos, porque na máquina de escrever você precisa de mais força e faz com que você tenha que escrever só com os 2 indicadores. A elétrica que era mais, né? Pois é, e aí facilitou mais com a elétrica e o teclado veio trazer essa ergonomia mais tranquila, né? Menos desconfortável. Fazendo aqui um paralelo do meu tempo, eu comecei em rádio com 14 anos de idade, né? Na comunicação. E no meu tempo eu aí alcancei, não sei se foi o seu tempo, eu acho que não, o chamado Telex. Já ouvi falar. Isso foi um sucesso no tempo, só tinha um na minha cidade. E outra coisa, o que eu observo é que no passado a gente dependia muito de gravar a Voz do Brasil para no outro dia passar a informação para a população no papel, né? Ou seja, ler ao vivo, e a gente ficava preocupado em pegar alguma coisa do sul do país, porque as notícias surgem lá, né? Grande maioria. Mas aí chegou todo esse material. Veio o Telex, depois um pulo para a internet e assim vai. Quer dizer, foi uma mudança muito brusca. Muito brusca, e o que a gente vem percebendo, e até isso que você falou sobre ter que esperar que as notícias chegassem, né, viessem do sul, é esse fim das distâncias, né? A gente não tem mais essa sensação hoje em dia que eu tenho que esperar uma notícia chegar do Japão. Não. Um dado, por exemplo, curioso, que é para você ter noção dessa velocidade, uma cidade como Nova York, por exemplo, que é uma cidade muito grande, né, uma das maiores cidades do mundo, que aconteceu alguns meses, alguns anos atrás, um terremoto na cidade, na costa da cidade. Em 30 segundos, quem estava na outra ponta da cidade ficou sabendo pelo Twitter que o terremoto estava chegando, antes do terremoto chegar. Quer dizer, essa velocidade até da paixão de contar o que está acontecendo, ela cria soluções, mas às vezes também cria problema. A gente vê muita piada na internet, um cartoon, né, tirinhas na internet, daquela situação hoje em dia de alguém estar se acidentando e primeiro eu estou fotografando antes de socorrer. Porque já tem essa paixão, essa sensação de que eu preciso contar, eu preciso mostrar, né? E isso tem seu lado bom como tem seu lado ruim. E é mais ou menos esse mundo que a gente está se deparando aí, né? Olha só, você está no Brasil e uma outra pessoa com a internet de banda larga está no Japão, né? Devido ao delay, esse é pouco tempo, né? Mas você se comunicar com a pessoa, é muito veja rápido, que avanço. Jogar online com pessoas. Eu já tive a experiência de jogar online com pessoas da Turquia, do Japão. Quer dizer, distância é um negócio que não existe mais nesse ambiente, nesse contexto. Né? A velocidade é muito rápida. Ricardo, qual a diferença entre redes sociais e mídias digitais? Bom, o que a gente tem visto é que tem se confundido muito um pouco, não tanto com mídias digitais, porque mídias digitais a gente fala muito dos dispositivos, dos formatos, certo, mas com mídias sociais, né? Redes sociais e mídias sociais, se usa muito esses dois termos, né? Quando a gente fala de redes sociais, os estudiosos no Brasil, como a Raquel Recoeiro, por exemplo, que tem um livro muito bom chamado Redes Sociais, que é um livro que eu recomendo, ela explica que rede social são todas as coisas que a gente se conecta com pessoas. Então a gente está falando de escola, de trabalho, de igreja, de cidade, né, de família. Isso tudo são pequenas redes sociais, médias redes sociais ou grandes redes sociais, né? Então a rede social ela é formada por esse laço. Eu me conecto a você, troco informações, troco favores, troco benefícios, troco serviços. Às vezes existe uma moeda de troca, às vezes não, às vezes existe um capital social, eu faço um favor a você e depois você poderá me beneficiar de alguma forma. Pois é, existe esse sentido. E aí o que acontece na internet existem plataformas que fazem essas redes sociais terem novas dinâmicas. Então, eu não posso chamar um Facebook, ou um Orkut, ou um Twitter de rede social, porque ele não é a conexão entre a gente. Ele é uma plataforma para a gente se conectar. Então, se diz que ele é uma mídia social, porque ele é uma mídia, ou ele é uma rede social de internet, uma plataforma de rede social, né? Então,
Então essa é basicamente a diferença, saber que rede social é tudo, essa conexão que existe entre a gente, e mídias sociais são essas plataformas, esses dispositivos. E mídias digitais é um pouco mais amplo, porque aí eu estou falando de uma TV digital, que é uma mídia digital, estou falando às vezes de um relógio, até que já existem relógios que você tem como ter notícias por ele, e assim por diante. E o curioso, Ricardo, é que no passado, em filmes como James Bond, né, o 007 e outros filmes, né, o pessoal já usava telefone celular nos carros, né? Quer dizer, e isso depois veio um bom tempo veio chegar no Brasil, em outras partes do mundo também, né? Pois é, a gente tem umas imagens que a gente vê pela internet, que o pessoal gosta de espalhar, que são algumas previsões do final do século XIX sobre como seria o futuro, né? São alguns ilustradores foram pensar como vai ser o mundo daqui a 50, daqui a 100 anos. E se esperava aquela coisa do carro voador, já no século XIX, se esperava o carro voador, se esperava, enfim, algumas coisas, e entre elas existia a videoconferência. Veja só, no século XIX alguém previu que existiria a videoconferência. E hoje a videoconferência é o que a gente tem de mais simples e de mais básico no sistema de internet, através de Skype, através de, enfim, do próprio Facebook também tem sistema de videoconferência. Até pelo celular a gente consegue falar com uma pessoa vendo a outra, e aí é independente do local também. Pode estar no Japão ou pode estar em Catolé do Rocha, não importa, eu vou conseguir falar com ela como se a distância não existisse, né? Eu ouvi de uma determinada pessoa, e até mesmo uma matéria também, com relação à transmissão de dados na internet, né? E que seria no futuro aí usada a energia elétrica. Isso procede ou é mito? Sim, isso é um plano que existe sim. Já existe hoje o que é utilizado, que é a fibra ótica, que, digamos assim, é um dos meios mais rápidos para a transmissão de dados. Mas a ideia é que na rede elétrica possa ser implantado um sistema que possa transmitir dados também. E aí isso facilitaria muito, tanto o barateamento, porque a rede elétrica já é obviamente muito mais implantada do que uma rede de cabos de internet, por exemplo, nos países. E claro que no futuro também a previsão é que ela seja muito mais rápida do que o que a gente tem hoje. Mas é uma área mais técnica, não me aprofundo muito, sei só por cima dessas notícias, mas é sim uma previsão para o futuro, sim. Fazendo um comparativo de antigos computadores, tipo da IBM, né? Era uma sala com, enfim, uma estrutura muito, muito poderosa. Hoje você tem o notebook, né? E agora tem o iPod, né? E tem uma mudança realmente muito boa, né? As coisas estão diminuindo, né? É verdade. Diminuindo de tamanho até que ela chegue num ponto que seja confortável. Ela não vai ficar... Teve um tempo, acho que uns 5 anos atrás, quando os celulares começaram a diminuir de tamanho... Era o tijolão, né? Muito rápido, né? Ele vinha do tijolão, aí foi diminuindo, foi ficando desse tamanho, aí alguém teve a ideia de lançar um celular muito pequenininho. Era muito pequeno mesmo. Só que ele era tão pequeno que era desconfortável de usar, porque os dedos não se sentiam bem utilizando. Parecia de brinquedo. Você diminui até um ponto que ele fica confortável e que seja útil, né? Para guardar no bolso, para ser útil para guardar numa mochila com mais tranquilidade, para não ocupar tanto volume e não pesar. Mas os celulares os tablets estão aí para mostrar que realmente está se conseguindo colocar um processamento, uma capacidade, uma tecnologia muito grande com espaços pequenos, o que é sempre bom para a gente. Né? Teve aquele não sei da Apple, não da Microsoft. Sim. Ele fez lançamento no tempo, não lembro quando foi, ele levou um saco de papel, né? Desse de carta, e lá, sim. né? Eu acho que foi no lançamento do iPad. Foi bem fininho, né? Dentro, alguma coisa assim, né? Agora, não sei se você está sabendo, deve estar sabendo, é que já estão projetando aí um óculos que nele já tem a internet. Sim, né? Exatamente. O Google Glass é um projeto aí que já eles estão anunciando com muito entusiasmo, que a previsão é que para o ano que vem ou para 2014 ele possa chegar ao mercado, que é um óculos que ele tem tanto um processador dentro dele como uma câmera na ponta dele, em que ele funciona meio com uma função de celular, né? Ele tem a função inteira de celular dentro dele. Esses smartphones que a gente tem já tão inteligentes, seria por ele. Então, só que você veria as informações na lente. Ao invés de ter que olhar para uma tela, na lente do óculos você veria, fulano está ligando para você agora. Você dá um toquezinho, atende a ligação e fala com ele ali enquanto está andando. Aí você está querendo... Aí a propaganda que eles fizeram o rapaz está no pôr do sol na cidade, liga para a namorada, ativa a videoconferência, ela assiste o pôr do sol e ele está tocando uma música para ela lá, romântica e tudo mais. Quer dizer, ele poderia estar fazendo isso ao vivo, né? Não precisava estar fazendo, mas às vezes as distâncias nos separam mesmo. A gente está longe de quem a gente quer bem, enfim. E isso tudo seria uma facilidade muito grande. É claro, isso não deve chegar no mercado com um preço muito barato, porque é uma tecnologia muito avançada. Estão testando já, né? Mas está em teste, já na imprensa americana já foi mostrado funcionando na prática mesmo, mas estão finalizando aí para
colocar no mercado, acho que para o ano que vem ou outro, né? Cuide-se o casal ciumento, né? Pois é. Pois é, isso também é risco também, né? É verdade. Ricardo, e como ficou a área de trabalho de vocês que trabalham com esse tipo esse segmento? Bom, a coisa mudou muito, mas muito radicalmente mesmo. Além de você mencionou o workshop que eu realizei em 2009, e era uma necessidade que eu tinha não só para apresentar novidades para o público na cidade, assim, para quem estava interessado em se renovar. Eu vinha trabalhando há 2 anos com mídias sociais, nem sabia direito com o que eu estava trabalhando. Quando eu entrei no mestrado, eu comecei a estudar um pouco mais, a pesquisar, mas percebi, a gente está se renovando, mas está se renovando tateando, sem saber direito onde a gente está pisando. Então foi uma situação até de poder sentir quem estava interessado na cidade em descobrir que mundo era esse que a gente estava se metendo, né? E descobrir que tem possibilidades para jornalistas, para publicitário, para quem é formado em rádio e TV, para quem é formado em relações públicas. Tudo isso está se transformando. O que a gente não pode achar de maneira nenhuma é que eu estou fazendo uma transição de sair de ser offline para ser digital. Como se as coisas fossem separadas, como se as coisas fossem divididas, e não são. Um pesquisador, um estudioso muito famoso na área de mídias digitais, que é o Pierre Levy, ele diz que o que a gente está vivendo é o começo disso tudo ser um pouco invisível. O que é que quer dizer isso? Quando você chega no seu chuveiro e você vai tomar um banho, quando você gira lá o interruptor, né, aquela alavanca lá que, enfim, a torneira do chuveiro, você só repara que a água não está caindo se a água não cair. Quer dizer, se a água ligou, a água cai. Então você não para para perceber que a água está caindo. Ou seja, já é um hábito invisível. Você acende o interruptor do quarto, a luz acende. Você só para perceber que a luz está ali quando ela não acende, porque aí a lâmpada queimou. Do mesmo jeito é o que a gente está começando a sentir. Quando você liga o computador hoje em dia e você já tem um Wi-Fi em casa, você só percebe que teve algum problema quando a internet não está conectada. Quer dizer, você já liga e já espera que ela esteja conectada. E quem tem o hábito já de ter 3G no celular e de usar a internet o tempo todo no smartphone, já não percebe mais também, já é conectado o tempo todo. Então, tudo isso está ficando invisível, a gente não está percebendo, já é um hábito muito difundido e que com a inclusão digital ele vai ser cada vez mais. E aí, isso muda também nas profissões. A gente não pode achar que o jornalista vai ter o jornalista de internet. Por um tempo existiu muito isso. O jornalista de portal. Isso não pode existir mais. O jornalista de portal, ele tem que ter a bagagem inteira de TV, de rádio, de impresso, para ter qualidade na escrita, em saber sobre diagramação, em saber sobre corte de TV, saber sobre tudo, para estar preparado para os novos formatos também. Mas também eu te digo, se der uma pane mundial, vamos dizer assim, vamos conjecturar, no sistema de internet no mundo, as rádios, TVs vão ficar à deriva. Para. As rádios, TVs, os bancos, os aeroportos, tudo para. Quer dizer, hoje a gente está vivendo um sistema de rede, tanto em sistema de rede aqui entre nós, mas como também em sistema técnico, que o mundo depende totalmente disso e ele tem que prezar para que isso aconteça e para que seja, inclusive, algo preservado, né? Até como um bem mesmo. Né? O Marco Civil que está aí sendo defendido, acho que na Câmara Federal já hoje, não sei se já foi votado, estava para ser votado semana que vem, semana passada, desculpe, mas ele estava sendo votado justamente para que seja mantida essa neutralidade da rede e a gente tenha segurança de que a gente tem um ambiente onde todo mundo pode se conectar, pode conversar e aprender. Aí eu ia falando sobre essa questão dos profissionais, mas é isso, a gente tem que entender que as vagas novas estão surgindo. O que tem acontecido muito, e eu tenho com frequência, profissionais, donos de agência, de publicidade, pessoas que trabalham em mídias de um modo geral, às vezes me procuram e falam, Ricardo, eu estou precisando de alguém para trabalhar com a área de conteúdo para mídias sociais, de uma marca aqui na minha empresa. E eu digo, todo mundo que eu conheço está trabalhando, porque a demanda está grande, vagas tem, mas a demanda está grande, e todo mundo que está já fazendo pós-graduação, se preparando, fazendo curso, está avançando em pegar essas vagas também. Ou seja, Ricardo, o negócio avançou tanto que os profissionais não conseguiram se formar a tempo, né? Sim. Ou seja, vai muito à frente a internet, né? E os profissionais agora que estão tomando pé, estão se conscientizando que, na verdade, precisa de mais gente. Pois é, eu quando eu estava no curso de jornalismo, entrei em 2004 e formei em 2008. No curso eu já sentia que as cadeiras precisavam ter sido atualizadas, porque as cadeiras não estavam prontas para a nova realidade que estava chegando ali, que estava acontecendo já. Mas aí cursos novos foram surgindo, tem o curso novo de mídias digitais na FPB, os cursos em outras cidades também estão aparecendo, e principalmente muitas pós-graduações na cidade.
São esses espaços onde todo mundo que está precisando se atualizar, aproveitar para se atualizar e correr. Né? Para a gente ter uma noção, até mesmo leis sobre a internet estão bolando agora, né? Pois é, exatamente. A gente tem muito problema com certa frequência em relação a crimes específicos que acontecem em ambientes online. Né? No geral, a gente já está pronto para crimes que também acontecem fora do ambiente online. Por exemplo, um crime de pedofilia, ele vai ser tratado, se ele for no ambiente online, vai ser tratado como pedofilia do mesmo jeito. A condenação vai ser a mesma e assim por diante. Mas existem crimes que são específicos. Por exemplo, se você for alguém tomar uma postura, por exemplo, de criticar você num blog, anonimamente, mas ele tomar uma postura de calúnia, de difamação, algo muito grave mesmo. Quer dizer, a Polícia Federal ela tem que estar preparada para buscar as informações, descobrir quem é aquele anônimo, até chegar nele IP, e tudo né? mais, pelo IP e assim por diante. Já existe a postura, eles já sabem como fazer isso, mas a regulamentação ela não está redonda ainda, ela não está pronta para as diversas situações que têm acontecido, como roubos, fraudes online, e tudo isso. Então, o Marco Civil também está buscando regulamentar tudo isso de uma maneira que seja bom para a população, para o mercado e para o governo. Né? Uma curiosidade aqui, você nasceu em que fase da internet? Eu nasci quando a internet estava começando a ser projetada, eu acho, no sentido de para chegar nos finalmente. Eu nasci em 86 e a internet surgiu aí em 89, 90 mais ou menos. Então, a internet avançou dali para frente para depois chegar nos sites, websites, blogs e hoje com esse avanço de redes sociais que a gente tem. Né? E como é que está hoje o mercado que forma profissionais da sua área? Como é que está hoje? Bom, o que a gente tem visto hoje na cidade a gente tem os cursos tradicionais, vamos chamar assim, não é o melhor nome, mas já tradicionais até pelo tempo que já existem, os cursos de jornalismo, rádio e TV, relações públicas, publicidade e propaganda. Dentro desses cursos, infelizmente, nem todos eles estão renovados. Não tem cadeiras prontas para o mercado novo, mas vez ou outra realizam eventos, né, buscando pesquisas para poder incentivar uma nova formação. Surgiram novos cursos, o curso de mídias digitais, por exemplo, na UFB, busca renovar e atender essas novas demandas de profissionais que precisam entender, por exemplo, de TV na web, de site, de produção de multimídia e tudo mais. Mas existem também aí boas pós-graduações na cidade, até a oferta é muito grande na cidade, para quem está interessado em fazer pós-graduação e descobrir. Tem como você fazer uma pós-graduação específica para trabalhar com marketing para os meios digitais, fazer uma pós-graduação para trabalhar com planejamento estratégico de comunicação em portais, na sua empresa, em relações públicas, e até mesmo pós-graduações que são mais específicas para quem trabalha com design, desenvolvimento para a web, quer dizer, produção de conteúdos multimídia. E assim, a maioria das faculdades da cidade, mais especificamente as privadas, elas oferecem pós-graduações hoje já na área de novas mídias. Então, eu tenho tido a oportunidade de dar aula na maioria delas e eu vejo que as turmas estão cheias. Então, são turmas de 20, 30 alunos de pós-graduação, estudando aí 1 ano e meio depois de se formarem para se capacitar e chegar no mercado, né? Ricardo, eu li todo o teu perfil no início, mas tem um curso, tem um certificado que eu acho que você não tem. Curso de datilografia, você tem? Não. Eu até datilografei por um tempo quando era mais menorzinho, mas não cheguei a ter, não. Lembro como hoje, da escolinha, batendo, né, para ter depois um certificado, e depois esse avanço todo da internet, né? Pois é preciso. Mas, e como a empresa, Ricardo, deve aproveitar esse espaço na mídia, usando redes sociais, redes midiáticas, como é que ela deve proceder? Pois é, esse é um dos principais desafios, porque a gente falou muito sobre os profissionais se capacitarem, aprenderem, enfim, descobrirem os novos rumos e desafios de tudo isso, mas eles estão aí porque as empresas precisam se posicionar da maneira certa. E esse é o maior desafio mesmo, assim, porque ele envolve tanto aquele problema que a gente falou da mudança de mentalidade, dessa transição, desse conflito de gerações mesmo, que às vezes acontece, mas muito também por causa da velocidade do que está acontecendo com o público. Quer dizer, se eu tenho uma empresa e tenho um público-alvo, muitas vezes o meu público-alvo está bem mais à frente na relação com as novas mídias do que eu estou. Então, as empresas têm que começar a entender as demandas que existem, por exemplo, novas demandas de relacionamento com clientes, né, demandas de relacionamento com o público através dessas plataformas digitais, a demanda de ofertar mesmo, de ter promoções, conteúdo para o público, e de entender tudo isso, como que tudo isso afeta o dia a dia da própria empresa, né? Até a própria postura. Exemplos que têm acontecido, por exemplo,
hoje no Brasil, né? Empresas que têm descoberto a facilidade e o benefício do saque online. Ao invés de ter só o saque por telefone, pelo telemarketing, mas de atender o público pelo Twitter, né? E ter um canal específico para ele, quando tem uma demanda, né? Quando você sabe que seu público está lá, criar um canal de saque pelo Twitter para o público tirar suas dúvidas por lá. O custo é zero da plataforma, não tem custo para usar a plataforma, ele é totalmente gratuita. O que eu vou ter custo é de uma pessoa para ficar atendendo o público por lá. E às vezes, desculpa interrompê-lo, às vezes tem empresa que já tem um formato de perguntas mais frequentes e respostas, exatamente. Sem nem de funcionário. Pois é, o governo do estado de São Paulo, por exemplo, ele utilizou por um tempo uma plataforma que estava na moda, que chamava FormSpring, que era uma espécie de perguntas e respostas. Você tinha o seu FormSpring, eu ia lá e fazia uma pergunta para você, que podia ser pública ou anônima, e você respondia se quisesse. Aí o que aconteceu? Estava muito na moda, as pessoas estavam usando demais isso na internet. Aí o governo do estado de São Paulo criou um perfil dele que o público podia perguntar qualquer coisa sobre a cidade de São Paulo, sobre o estado de São Paulo. Né? E aí eles iam lá e, por que não tem bebedouro no metrô? Aí uma pessoa representando o governo do estado ia lá e respondia: não tem bebedouro, porque custa caro, porque a manutenção dele é muito alta, nos principais metrôs do mundo não tem bebedouro e assim por diante. Dava uma resposta adequada. Quer dizer, é entender a demanda, entender que o público está lá e que eu posso me adequar, me adaptar para esse novo sistema, para essa nova regra, né, do mundo e me comunicar bem com o meu público. Né? Então, além dessa boa comunicação com o público, de se relacionar bem com ele, o que a gente tem visto é a boa oportunidade de conteúdo. Né? A gente tem essa coisa no mercado de ser muito, claro, pensar sempre no resultado, pensar sempre no lucro, principalmente na entrada de dinheiro mesmo, né, para a empresa. É óbvio, isso é o que a empresa precisa para sobreviver. Só que muitas vezes, como eu tinha falado antes, tem um capital que ele não é visível. Tem um capital que é o capital do relacionamento, né, do cuidado e tal. Então, tem empresas que estão investindo muito pesado em conteúdo para os clientes. Ela vende tênis, mas ela faz vídeos musicais no YouTube. Então, ela coloca artistas famosos cantando uma música e no final só uma assinatura. Esse vídeo é uma assinatura da marca tal. A música interessa para o público. O conceito de música tem a ver com usar tênis, porque você ouve música quando caminha, quando vai para uma festa, assim por diante. Ou seja, ele cria um ambiente de relacionamento com o público através de algo que é útil para ele, através de um serviço. E isso tem trazido muitos resultados para as marcas e pode acontecer com muita qualidade nas mídias sociais, né? Porque muitas vezes o espaço para a TV, para botar um vídeo como esse, de 3 minutos, é muito caro. Compensa mais colocar só lá a propaganda direta do tênis, enquanto que nas redes sociais eu posso fazer um trabalho bem mais amplo, mais de longo prazo. Né? Mas eu já escutei, e vocês comentaram, que existem grupos musicais que já fazem show ao vivo. Sim, também, isso é uma novidade. Uma das coisas que eu estudei no meu mestrado, inclusive, é como que eventos culturais e bandas e programas de televisão, inclusive, têm se proposto a mudar a relação com o público através de transmissões online. Quer dizer, quando a gente está assistindo alguma programação em casa, no geral, a gente, quando vai comentar com alguém, comentar sobre a programação, a gente comenta com quem está do lado no sofá, critica alguma coisa, acha engraçado, ou comenta alguma coisa com alguém depois, no bar, no restaurante, no encontro na escola, no trabalho. O que é que está acontecendo? Hoje, todo mundo está com o notebook no colo. Né? As pesquisas estão mostrando que muita gente tem assistido televisão com um notebook no colo, ou com um tablet no colo, ou com um smartphone na mão. Então eu comento tudo em tempo real. Estou assistindo um jogo de futebol, nossa, meu time acabou de perder, ou nossa, meu time acabou de ganhar. Comento ali o placar na hora, no Facebook, no Twitter. Então eu sou um telespectador mais ativo, não fico só assistindo na minha. E aí o que é que acontece? As bandas, como você falou, os programas de televisão estão entendendo esse novo espaço e criando plataformas que já têm o espaço garantido para a participação. Então eu transmito um show ao vivo em que todo mundo pode comentar o show enquanto o show está acontecendo. E aí o U2 fez um show em Chicago, acho que foi em 2010, tinha lá suas 30 mil pessoas no estádio de futebol, mas tinha mais 300, 500 mil pessoas, 1 milhão de pessoas assistindo o show ao vivo através do YouTube. Quer dizer, a plateia ampliou consideravelmente e é uma plateia bastante ativa. Ela gosta de comentar, ela gosta de dizer o que está gostando, até mesmo sem ser ouvida, mas pedir a música, né? Que é uma coisa que se faz na plateia real também. Né? Agora, tem gente que, infelizmente, não sabe utilizar a internet e aí passa horas e mais horas no computador. Às vezes são coisas que não são frutíferas, né? Pois é, a gente vive essa discussão já há um bom tempo, né? Quer dizer, eu
as pessoas ficam nesse dilema. Eu gasto muito tempo no computador em casa. Eu estou vivendo uma vida paralela, uma vida que não é real. Sai até uma pesquisa agora, desculpa interrompê-lo, que quem acessa muito a internet pode ter obesidade, né? Sofre mais e assim por diante. Pois é, mas aí, ao mesmo tempo, esses males, de certa forma, eles também estavam presentes em outras situações. Se eu ficasse em casa só lendo livros, só em casa, sentado no sofá, só lendo livros, eu teria também a obesidade do mesmo jeito. Quer dizer, não é por culpa da internet, é pelo fato de ficar só em casa. Né? Então, a gente às vezes coloca o dispositivo como vilão. Ele não é o vilão. O vilão é o comportamento humano. É a desculpa para ficar em casa. E o que a gente tem visto é que tem gente sim que se isola, tem gente sim que vive, de certa forma, um isolamento que não é benéfico, mas ao mesmo tempo não é uma vida paralela. É uma vida que ele gostaria de ter, às vezes, é uma vida que ele espera ter, ou uma vida que ele tem, de fato. Porque às vezes a vida que ele tem fora de casa não é a vida que ele gostaria de ter. Em casa é a vida que ele está querendo ter de verdade, a vida de jogar, de se relacionar, e às vezes até de ser outra pessoa, e assim por diante. E aí o que eu tenho tentado mostrar é que não existe essa ideia de vida real e virtual. Né? O que a gente tem é uma vida real o tempo todo. É o meu anseio que está ali naquele ambiente que a gente pode chamar de online, de digital, mas de virtual é outra coisa. Virtual é o que está na minha mente. O Pierre Levy vai dizer que é outra história. Mas existem sim alguns malefícios e muitas vezes é mais pelo excesso, é mais por passar horas demais. Aí tem gente que tem infarto mesmo, tem gente que morre com isso porque exagerou, não porque é culpa da internet, né? É outra história. Ricardo Oliveira, tempo muito pouco para a gente falar também de outros assuntos, né? Mas vamos convidá-lo para outras oportunidades. Muito obrigado. E não é um trocadilho, não. Pode deixar aí o seu e-mail para contato. Obrigado a você. Enfim, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho e acompanhar uns artigos, pode acessar ricardo.diversitar.com.br, que é meu site. Lá tem artigos meus, tem vídeos também que a gente tem produzido, os eventos que a gente tem produzido pela cidade. ricardo.diversitar.com.br. Foi um prazer, viu? Felicidades e parabéns pelos trabalhos. Sim. A você também o nosso muito obrigado. Até a próxima.